Oi, tá voando? Tudo bem? Eu espero que sim. Mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Lenilza Oliveira. Vamos para a nossa aula de hoje, que é a recapitulação dos conteúdos avaliativos. Ontem nós estudamos sobre interpretação textual, nós analisamos o texto, gentileza, fizemos aí toda a leitura das questões, as explicações, então eu tenho certeza que os senhores conseguiram responder todas as questões com êxito. Hoje nós falaremos do sujeito e do predicado. Relembraremos o conceito de cada um nos nossos vídeos e comentaremos todos os exercícios, todas as questões. Vamos lá, então, para a nossa aula 2 sobre sujeito e predicado. Mas antes, não poderia de deixar minha mensagem do dia. Minha não, nossa, para alegrar o nosso coração. Independente de quantos espinhos você possa ver, independente de quão escuro esse caminho possa ser, saiba que, ao chegar, sua recompensa estará lá. Não desista, siga em frente e persista. Não desista por qualquer coisinha que aconteceu na sua vida. Persista, almeje alcançar cada dia mais e mais, sendo a sua melhor versão hoje do que você foi ontem, porque você pode influenciar positivamente a vida de alguém. Continuando nossa recapitulação dos nossos conteúdos avaliativos, nós hoje falaremos sobre sujeito e predicado especificamente. Bom, nós vamos ver no decorrer da aula, rever na realidade os vídeos sobre esses conteúdos. E vamos falar um pouquinho sobre o gênero textual cartoon também. Mais especificamente sobre isso, sobre sujeito, sujeito simples, sujeito composto, predicado, saber quando identificar o que é predicado e o que é sujeito e sobre o que é o gênero textual cartoon de uma maneira geral. Então, vamos iniciar. Bom, só para comentar sobre a aula passada, sobre o texto que nós fizemos, comentários do texto, toda a interpretação textual. Eu espero que os senhores tenham conseguido absorver a ideia do texto, que a ideia central é a gentileza. Também falamos um pouco sobre a tira do Armandinho, que eu particularmente amei essa tira e alguns alunos se manifestaram de maneira positiva também. Disseram que já ouviram isso muitas vezes, que era para não fazer isso porque não ia adiantar, e eles fizeram e no final deu certo. Então, gente, eu vou até fazer a releitura rapidinho, que diz assim: você sempre vai ouvir, não adianta. Geralmente de pessoas que nunca tentaram. Quando for assim, não liga. Nada incomoda mais quem não faz nada do que alguém que tenta fazer alguma coisa. Essa mensagem é muito linda e até uma mensagem motivacional, porque você só vai saber que vai dar certo ou não se você tentar, e na maioria das vezes dá certo. Então, os alunos terem se posicionado de maneira positiva, comentando sobre essa tirinha, eu achei muito interessante e muito legal. Então, gente, vamos lá para a questão de número 15, que diz: marque a alternativa correta referente ao gênero textual cartoon. Bom, nós estudamos o gênero textual cartoon e vimos que o gênero textual cartoon ele é um texto multissemiótico, ou seja, além de ele apresentar imagens, ele também apresenta aí uma, vamos dizer assim, uma história no fundo, ele apresenta toda uma temática. E essa temática, senhores, é uma temática universal, ela não se restringe ali a um lugar específico, ou seja, não é só, vamos ver assim, tem um gênero textual cartoon, nós estamos falando dele, aí você verá um cartoon que está falando sobre o vírus, coronavírus, e não vai especificar que é só Manaus, vai ser de uma maneira universal, falando como é esse vírus.
Então, o que acontece quando as pessoas pegam, mas tirando ali uma sátira também, porque é do gênero textual humor. Então, na letra A diz: o cartoon é um texto multissemiótico, de temática geralmente distinta, isto é, discute questões que se restringem à cultura ou local específico. Letra B. O cartoon é um texto multissemiótico de temática geralmente universal, isto é, discute questões que não se restringem à cultura ou local específico. Vamos para a questão de número 16. Circule os sujeitos de cada frase. Está aí o ou os, porque se houver mais de um sujeito, você vai circular na mesma oração. Se tiver só um sujeito, será sujeito simples. Se tiver mais de um sujeito, será sujeito composto. Senhores, uma dica que eu já dei nos outros vídeos, mas vou ressaltar nesse. Então, a pergunta que você fará ao verbo para saber quem é o sujeito é o que ou quem. Então, de maneira habitual, o sujeito sempre vem na frente da oração e em seguida o predicado, isso na ordem direta. Na ordem indireta ou na ordem inversa, o sujeito pode vir no meio ou no fim da oração. Vamos analisar. Letra A, você e ele irão para a festa amanhã. Gente, prestem bem atenção quando você for circular o sujeito ou os sujeitos, circule tudo que acompanha esse sujeito. Se tiver um artigo, um numeral na frente, circule o numeral, o artigo, também porque então estará de maneira errada. Letra B, chegaram ela e a irmã. Esse aqui dá para fazer dá para tirar um bom exemplo da pergunta que nós fazemos ao verbo. Percebendo aonde fica o sujeito. Quem chegaram? Então responda aí. Responda essa pergunta. O que o verbo diria? Quem chegaram? Tananã e tananã. Ah, professora, então agora eu sei quem são os sujeitos da oração e vou circular. Muito bem. Letra C. São felizes essas meninas. Quem são felizes? Tananã, tananá. Ah, agora eu já sei quem são os sujeitos. Letra D. A cadelinha Mel é pretinha. Então, circule. Vamos lá para a próxima. Questão de número 17. Os sujeitos da questão anterior são. Então, você vai analisar cada um desses sujeitos. Se eu tiver apenas um sujeito, vai ser sujeito simples. Se eu tiver dois ou mais sujeitos, será sujeito composto. Então, nós temos aqui a alternativa A, simples, composto, simples e composto. Letra B, composto, composto, simples e simples. Letra C, composto, simples, simples e simples. Uma dessas alternativas, se você perceber que nós temos 4 alternativas, e aqui também nós temos 4 alternativas, 4 classificações em cada uma das alternativas, A, B e C. Então, depois que você circular esses sujeitos, você vai dizer, por exemplo, letra A, você e ele irão para a festa. Ah, professora, isso daqui é sujeito tananã. Então, você vai procurar se esse sujeito está aqui, se for letra A, B ou C. Ah, então, mas não é esse. Vá por caráter eliminatório. Por exemplo, vou dar uma sugestão. Letra A, você e ele, eu sei que são sujeitos, eu circulei, aí eu vou aqui na letra A, B e C, o primeiro é simples, segundo, letra B composto, letra C composto. Mas eu já sei que não é um sujeito simples, eu vou por caráter eliminatório e já elimino o primeiro. Aí eu vou para a letra B e letra C, que uma dessas duas estarão corretas. Vamos para a próxima. Questão de número 18. Releia 2 orações e responda corretamente. Nós vamos reler a primeira. Eu desisti da felicidade, Mauro. Segunda, mas como você vai fazer isso? Então, o que pede? O sujeito e o predicado das orações são respectivamente. Lembra aí o que quer dizer respectivamente? Quer dizer que é seguido.
primeiro o sujeito e o segundo é o predicado. Então, de maneira respectiva. Desculpe. Letra A. O sujeito é eu e você. O predicado desistir da felicidade. Mas como vai fazer isso? Então, primeiro analisa quem são os sujeitos de cada oração e depois analisa quem são os predicados de cada oração. Letra B é sujeito Mauro e eu, predicado desistir da felicidade, mas como vai fazer isso? Letra C, sujeito Mauro e você, e é o predicado, mas como vai fazer isso? Então, meus queridos, depois de vocês analisarem quem é o sujeito e quem é o predicado, você vai marcar uma alternativa apenas, A, B ou C. Vamos lá para a próxima, letra C. Ok. Vamos para a questão de número 19. Circule o predicado das orações. Então, descobriu quem é o sujeito, fez a pergunta ao verbo. O que não é sujeito será predicado. Na letra A, diz o seguinte: os empresários acusavam de injustiça a medida provisória. Bom, analisou quem é o sujeito, descarta, porque você vai circular somente o predicado das orações, ok? Letra B, Solange vai à igreja todos os domingos. Letra C, Bruno guardou o livro na mochila. Letra D, o professor explicou o exercício. E letra E, nosso time venceu o campeonato, senhores. Então, não importa se o predicado está na frente, está atrás, porque ele é ali o que está relacionado ao sujeito. Então, vamos lá um exemplo. Letra A. Os empresários acusavam de injustiça a medida provisória. Quem é o sujeito? Os empresários. Então, esqueça o sujeito e vou circular apenas acusavam de justiça a medida provisória. E nas outras orações eu vou fazer a mesma análise e circular apenas o predicado. Vamos à próxima. Questão de número 20, que diz: qual é o sujeito da oração? Analise bem, gente. Diz: na rua, ao sol do verão, envenenado, morria um pobre cão. Vamos fazer a pergunta ao verbo? Quem morria? Quem? Isso mesmo. Então, fez a pergunta ao verbo e o verbo respondeu. Quem ali sofreu a ação? Então, ele será o sujeito. Nós temos na alternativa A, sujeito na rua. Uma observação. Nós podemos estar aqui falando de maneira direta, que o sujeito está na frente da oração, e também podemos estar falando de maneira inversa, de maneira indireta, que o sujeito pode estar tanto no meio quanto no final da oração. Letra B, sujeito ao sol de verão. Letra C, sujeito envenenado, morria. E letra D, um pobre cão. Então, marque a alternativa correta. Questão de número 21. Apenas uma questão apresenta sujeito composto. Assinale-a. Gente, se eu tenho mais de um sujeito, é sujeito composto. Pode ser 2, 3 sujeitos. Se for apenas um, é sujeito simples. Vamos analisar. Letra A. Muitas plantas aquáticas enfeitam o lago do parque. Letra B. O presidente e seus ministros viajarão a Curitiba. Letra C. Enfeitaram a mesa pequenas flores azuis. Letra D. Henriqueta adora poesias. Letra E. Os alunos criaram músicas e sonetos para o trabalho de redação. Gente, prestem muita atenção nas pegadinhas. Não é porque uma palavra está no plural que o sujeito vai ser composto. Se eu tenho que ter 2 ou mais
sujeitos para eu ter um sujeito composto. Presta atenção nas pegadinhas. 22. Complete as orações com o tipo de sujeito indicado entre parênteses. Bom, sempre me fazem essa pergunta: professora, eu posso colocar pronomes? Pode sim colocar pronomes, mas tente usar a criatividade para colocar nomes próprios, que fica bem melhor, vamos dizer, a criação da sua oração. Amanhã faremos a prova de português. Aqui eu quero um sujeito simples na letra B. Tananã, chegarão mais cedo. Eu quero um composto na letra C. Um sujeito também composto. E na letra D, um sujeito simples. Senhores, formulem muito bem as suas orações. Hoje nós ficamos por aqui com a nossa recapitulação sobre sujeito e predicado. Dúvidas, assistam novamente aos vídeos e tentem responder. Nós vamos fazer a correção na próxima aula, ok? Tchau, tchau e até a próxima. Medidas sujeito e predicado. Lembre-se que frase é todo enunciado que pode ser entendido, como, por exemplo, um bom dia, uma boa tarde, boa noite, oi, olá. São frases porque não tem verbo. Se eu disser frase verbal, aí sim, é uma frase que contém um verbo. Geralmente, em gramáticas e em outros livros, eles usam também o termo frase verbal. Então, gente, vamos lá, oração. Alguns termos da oração. O sujeito, termo da oração sobre o qual se afirma algo. E o predicado, tudo que se afirma sobre o sujeito. Uma observação: pode haver oração sem sujeito, mas não há oração sem predicado. Isso é uma afirmação. Bom, chegamos ao nosso assunto. Gênero textual cartoon. Cartoon é um gênero jornalístico considerado opinativo ou analítico, que critica, satiriza e expõe situações por meio do grafismo e humor. Abrange hoje praticamente todos os veículos de difusão da informação gráfica, como jornais, revistas e agora principalmente na internet. O termo cartoon é uma forma aportuguesada do inglês cartoon. Lembra que nós falamos sobre o estrangeirismo? Olha aí, presente também na palavra cartoon, que significa cartão, e que tem origem na palavra italiana cartone. Se utiliza de elementos da história em quadrinhos como balões, cenas e as onomatopeias. Lembram das onomatopeias? Vamos lá. Exemplos. Exemplos em quadrinhos. Vamos lá ler esse pequeno quadrinho. Já tenho mais de 3.000 amigos nas redes sociais e nenhum amigo real para conversar pessoalmente. É o que acontece, né, gente? Tem pessoas que vivem mais na vida virtual do que na vida real e acabam na situação que está aí nesse cartoon. Exemplos de balões das falas. Aí tem umas falas, ok, mas qual a utilidade da prática disso? Sempre fazemos as coisas tão bem. Por que você não larga de mão essa bobagem e arranja um emprego? Então, e nós temos as onomatopeias. Por meio do cartoon, o veículo expõe a opinião e o ponto de vista em um desenho, que pode ser acompanhado de legenda ou não. Também pode ser considerado uma forma de levar o público leitor de maneira diferenciada e rápida o debate sobre os mais variados temas da atualidade. Então, gente, cartoon está falando sobre temas gerais aí, sobre temas da atualidade. Bom, vamos lá. O cartoon é um texto multissemiótico de temática geralmente universal, ou seja, é um fato que está acontecendo aí mundialmente, por isso que é semiótico de maneira aí universal, de temática universal. Isto é, discute questões que não se restringem à cultura ou local específico. Vamos lá, um exemplo aqui de alguém que foi lá no Poço dos Desejos. Primeiro, o Poço pergunta: um desejo: poder criticar o mundo.
Ele, a pessoa que está jogando a moeda, diz que o desejo dele é poder criticar todo mundo, sem fazer esforço algum para mudar. Então, o que que acontece? O que que o Poço dos Desejos mandou para ele? É uma rede social. Por quê? Porque ele mundialmente acontece nas redes sociais, alguém falar o que quer sem poder, muitas vezes, ser punido por aquilo, a não ser que haja ali a falsa injúria, ou seja, a pessoa fala mal da outra sem comprovar ali os fatos, assim, fatos gravíssimos, aí pode haver um processo. Quando eu falo em textos multissemióticos, eu quero dizer que em uma sociedade do conhecimento em que há uma multiplicidade de informações disponíveis aos leitores, os textos multissemióticos permitem representar imagiticamente uma informação de modo que esse leitor tenha, além do texto, no caso aí do texto verbal, das palavras, recursos visuais que o auxiliarão na leitura e compreensão do conteúdo em questão. Lembram aí que nós falamos já aprendemos há algum tempo sobre a linguagem verbal e não verbal? Então, multissemióticos são isso, muitas visões, palavras. Aqui eu tenho até um exemplo de um cartoon. As verbas governamentais e a sede da Copa e a sede do povo, ou seja, ali as pessoas que encobriram, usaram a Copa para encobrirem dinheiro, encobrirem roubos milionários, enquanto o povo ali ficou com sede. Então, ali uma imparcialidade. Vamos ver características do cartoon. É um gênero textual construído em forma de linguagem não verbal, mas que também pode haver ali uma linguagem verbal. Sátira, humor, ironia, comicidade, flexibilidade, associação da linguagem verbal ao desenho expressivo, imagens atemporais, entrelaça palavras, imagens e sentido. Aí, ao invés da pessoa, aqui nós estamos falando, no caso do cartoon, está falando sobre a decadência que as pessoas estão vivendo devido a esse vírus, ao Covid, devido ao coronavírus. O que que aconteceu? Ao invés das pessoas terem uma vida social, ter uma vida econômica mais estável, o que que está acontecendo? Ao invés de subir, a pessoa está descendo. Vê que a imagem desse cartoon, ele de 2019 para 2020, o homem aí está despencando, ou seja, ele está chorando, ele está muito triste, porque ao invés de evoluir, ele está regredindo. Essa é uma velha história do sujeito e o predicado que o professor me contou numa boa aula de sintaxe. E o sujeito é o termo tal sobre o qual a oração diz algo, e o predicado teve verbo sobre o sujeito informou e disse que o sujeito é essencial, que ele pode aparecer, enfim, no começo, no meio, no fim. Merece nossa atenção, vem cante esta canção. Agora entendo, tudo se encaixou. Não é difícil, não, senhor. Estudei demais, estudei até a noite. O predicado, então já sei, é o que do sujeito eu falei. A aula me deixou feliz, eu leio e entendo tudinho. Essa é uma velha história do sujeito e o predicado que o professor me contou.
e o sujeito é um termo tal, sobre o qual a oração diz algo, e o predicado teve verbo, sobre o sujeito informou, e disse que o sujeito é essencial, que ele pode aparecer, enfim, no começo, no meio, no fim, merece nossa atenção, vem cante esta canção. Agora entendo, tudo se encaixou, não é difícil não, senhor, estudei demais, estudei até a noite, e o predicado então já sei, é o que do sujeito eu falei, a aula me deixou feliz, eu leio e entendo tudinho. Deixou feliz, eu leio e entendo tudinho. Preciso perguntar ao verbo para poder encontrar o meu sujeito. Na oração isso é bem simples. Eu pergunto o que ou quem a ele. Para se na resposta houver um núcleo, o sujeito é simples, não composto, mas se nada aparecer, dizemos sem sujeito ou inexistente. Também há o sujeito oculto, mas isso é fácil perceber pela desinência verbal, o sujeito vai aparecer. Para preciso perguntar ao verbo para poder encontrar o meu sujeito. Na oração isso é bem simples. Eu pergunto o que ou quem a ele. No indeterminado não se sabe quem é o agente da minha oração. Cantarão esta música, mas não sabemos quem ou o que são. Também há o sujeito oculto, mas esse é fácil perceber pela desinência verbal, o sujeito vai aparecer. Para